Você sabia que um dos maiores ídolos do Corinthians disse que o Mundial de 2000 não valeu como Mundial? Pois foi exatamente isso que fez Marcelinho Carioca numa entrevista. Ele disse isso em alto e bom som e, na época, reacendeu uma das maiores polêmicas do futebol brasileiro. Pois fica nesse vídeo que eu vou te explicar tintim por tintim essa história. Salve, salve! Eu sou o Carter do Esse Dia Foi Louco, do Instagram, aqui também do YouTube. Então vou te pedir um favor, já se inscreve aqui no canal. Nós batemos mais de 100 mil inscritos, estou muito feliz. Quero continuar crescendo aqui também, conto com a sua ajuda. Se inscreve aqui, deixa o like, pega o vídeo, pega o link aqui e manda para todos os seus amigos corintianos, palmeirenses, são paulinos. Todo mundo vai querer saber dessa história, beleza? Em janeiro de 2000, como a gente sabe, o Corinthians não apenas participou daquela primeira experiência, daquele primeiro Mundial da FIFA, como venceu, batendo o Vasco da Gama. Diga-se de passagem, um dos maiores times do Vasco da Gama de todos os tempos, com Romário, Edmundo, Juninho Pernambucano, uma máquina de jogar futebol. E o Corinthians vence aquele Vasco nos pênaltis, com Dida se consagrando, e festeja em pleno Maracanã o título do primeiro Mundial de Clubes da FIFA. As polêmicas já na época apareceram porque se considerava que alguns clubes como o Palmeiras, por exemplo, deveriam estar naquele Mundial. No lugar do Palmeiras, campeão da Libertadores de 99, estava o Vasco da Gama. E o Corinthians, que sequer havia vencido a Libertadores, estava em uma das vagas. O argumento é bastante plausível para a presença do Corinthians. Afinal, até os dias de hoje, esse Mundial da FIFA foi realizado com a presença do campeão do país sede. Até aí, nada demais. Porém, o camisa 7 daquela conquista e grande ídolo da torcida do Corinthians disse com todas as letras que aquele título não valeu como um Mundial. Abre aspas para Marcelinho Carioca. Com sinceridade, os títulos importantes foram os de 95, como o título da Copa do Brasil e o Paulistão, porque o Corinthians ainda não era campeão da Copa do Brasil e havia 7 anos que não ganhava o Paulista. E no Mundial, a gente nunca tinha conquistado por mérito. E ele continua. O Mundial tem toda essa briga porque o Corinthians não ganhou a Libertadores. Segundo ele, o formato do torneio de 2000 não dava o mesmo peso à conquista. Não teve a Libertadores, não teve mata-mata internacional. A gente jogou com times convidados. Foi um torneio sim, mas com menos peso. Aquilo não foi como os outros mundiais. A repercussão, como quase tudo que envolve o Corinthians, foi gigantesca e tomou conta, pautou o noticiário esportivo. Companheiros do Marcelinho, da época da conquista, preferiram o silêncio, mas muitos jornalistas se manifestaram, especialmente o torcedor corintiano, que ficou assim meio dividido. Alguns entenderam o ídolo, outros o trataram como se fosse um traidor. Alguns jornalistas esportivos disseram: ele só falou o que todo mundo pensa. E é claro, essa declaração do Marcelinho foi usada e é usada até hoje por torcedores rivais do Corinthians para dizer que o Mundial de 2000 não tem realmente o mesmo peso. Eu vou dar aqui a minha opinião, mas antes vou pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal. Rapaziada, o que eu acho dessa história é o seguinte: para mim não tem conversa. O Mundial de 2000 é sim o Mundial da FIFA e o Corinthians é bicampeão mundial pela FIFA. Não tem discussão. Agora, você também não pode afastar o sentimento dos jogadores da época e também os sentimentos dos torcedores da época. Isso porque não se duvida que o torcedor do Corinthians tenha comemorado muito aquela conquista, aquela decisão contra o Vasco do Maracanã, foi realmente muito marcante, houve uma festa merecida. Mas naquela época havia mesmo esse sentimento, porque o Corinthians até então jamais havia conquistado a Taça Libertadores. Você tinha chegado ao objetivo maior, conquistado um torneio mundial, porém sem passar pela Libertadores, que é tão cara ao torcedor sul-americano e naquela época caríssima ao torcedor do Corinthians. Então, é muito possível que tenha ficado esse sentimento, essa incompletude pelo fato do Corinthians não ter jogado a Libertadores. Outra coisa que a gente precisa considerar é a saída do Marcelinho do Corinthians em 2005, naquela confusão envolvendo ali o Mascherano, o Tevez, a MSL e outros personagens que rondavam o Corinthians no ano de 2005. O Marcelinho, inclusive,
deu uma entrevista muito marcante ao Benja sobre o fato dele ter sido praticamente dispensado do Corinthians ali em 2005. Essa entrevista é concedida em 2007, talvez ainda no calor dessa saída abrupta do Corinthians. E vamos lembrar que o Marcelinho, para muitos torcedores, especialmente aqueles que acompanharam o Marcelinho com a camisa do Corinthians, ele é o maior ídolo da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Agora com você. Primeiro deixa o like no vídeo para você não esquecer, compartilha, manda ele para todos os seus amigos corintianos ou não e diga aqui nos comentários. Eu quero abrir os comentários, eu vou ler todos, vou responder todos. Para você, o Mundial de 2000 do Corinthians tem um peso menor ou não? Ou você acha que é Mundial e ponto final? Comenta aí, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo. Tamo junto!